Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando sobre o Messias anunciado entre todos os profetas. Todos os profetas falaram dele. Então nós iniciamos em Isaías, passamos Jeremias, Ezequiel, agora chegamos em Daniel. E Daniel é um dos principais, onde está mais claro a referência ao Messias, a Jesus Cristo, o Messias, a sua missão, seu sofrimento, entrar na sua glória. E o que é essa entrada de Jesus na sua glória vai trazer para a terra, para o ser humano. Porque há uma relação constante entre os céus e a terra. Jesus ora para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Então que a terra se iguale ao céu, que a terra se aproxime do céu. Então que venha o reino de Deus, o reino dos céus, para a terra. E nós aqui da terra possamos entrar neste reino. Então haver uma harmonia entre o que acontece no céu e o que acontece na terra. Nesse texto de Daniel, nós vemos essas diferenças entre o céu e a terra. Qual o problema da terra? A terra vive em juízo, a terra vive em pecado. A terra se afastou de Deus por causa do pecado. O homem, a mulher, o ser humano criados à imagem e semelhança de Deus, para um propósito criado por Deus, para Ele, para servi-lo, para se alegrar com Ele, para fazer festa, para celebrar como os anjos se alegram e fazem festa no céu, que o homem e a mulher também, no jardim do Éden, conversassem com Deus, se alegrassem com Deus, em Deus, na presença de Deus. Então o homem caído, ele assume agora uma posição entre o inferno, o submundo, o abismo tenebroso de demônios, do diabo, e o homem está nessa situação intermediária. Tanto ele é atacado pelo diabo, quanto ele passa a ser buscado como uma ovelha perdida pelos céus. Então Deus vai buscar o homem caído, perdido, o filho pródigo, manda o seu filho, manda Jesus, o Messias, para restaurar essa imagem de Deus caída. Então aí já começa uma batalha espiritual, e o homem e a mulher estão no meio dessa batalha. Você escolhe o quê? Servir ao diabo, a mentira, servir ao diabo em um reino das trevas, em um reino sem Deus, ou você prefere servir a Deus dando ouvido ao Messias, sendo batizado com o Espírito Santo, se libertando do mal, abandonando o pecado, a iniquidade, toda a maldade, e entrando no reino de Deus, o reino de amor, de paz, de justiça. Daniel nos traz todo este quadro. Então vamos passar agora para o livro de Daniel. Podemos nos alongar um pouco mais aqui em Daniel do que nos demais profetas. Vamos citar todos os profetas. Esse é o nosso desafio. Isso foi dito na palavra de Deus, que todos os profetas falaram sobre o Messias. Nós vamos buscar esses textos em todos os profetas. Mas Daniel aborda de uma maneira mais completa. E Jesus mesmo cita mais vezes Daniel. Ele se coloca como cumprimento dessa profecia, das profecias que estão no livro de Daniel. Então vamos para Daniel capítulo 7, vamos a partir do versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Eu tenho dito sempre que quase toda noite eu tenho sonhos, eu escrevo rapidamente, estão na minha mente, eu preciso escrever logo exatamente como está aqui, com anjos, com a palavra, com hinos, com revelações de Deus. Então, quando eu estou lendo o texto da palavra de Deus, eu logo consigo identificar, entender por experiência própria os sonhos, as visões, as revelações, a palavra. E o Espírito Santo completa a revelação, completa o esclarecimento exatamente assim como se deu aqui com o profeta Daniel. Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando
na minha visão da noite. Então essa visão da noite é quase constante. Toda noite temos este ministério profético das visões, das revelações da palavra, de situações que estão acontecendo, e Daniel andava também nessa direção das suas visões da noite. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então nós já temos aqui a tipologia de que 4 ventos do céu são 4 espíritos, são 4 anjos. É uma situação do céu, 4 ventos do céu. Então espíritos ou anjos estão se movendo, vindo do céu ao encontro da terra para revelar um tempo, um episódio, um acontecimento que se dá quando Deus orienta, Deus permite, Deus envia os anjos para ministrar, para guerrear, para realizar situações, para mudar reinos, mudar reis, mudar situações. Então, o profeta imediatamente recebe essa revelação. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Era assim no tempo de Daniel, é assim hoje da mesma forma. Deus é o mesmo, continua agindo com seus escolhidos sobre toda a terra. Então, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande são as nações. Muitas nações, muitos reinos, muitas ideologias, coisas que estavam acontecendo na terra, injustiças, pessoas presas, pessoas escravizadas, nação se levantando contra a nação. Então havia acontecimentos no mar grande que simbolizam a agitação, o mar, as ondas, o furor do mar, a sujeira que as cidades, os rios lançam no mar, e o mar vai trabalhar através do sal, vai decompor, vai tentar purificar. Mas vai chegar um momento em que essa sujeira, a iniquidade se multiplica a tal ponto que é preciso uma intervenção direta do céu. Então, moveu-se os ventos. 4 ventos do céu agitavam o grande mar. São 4 espíritos do céu. No céu habitam espíritos. Deus é espírito, o Espírito de Deus, Jesus em espírito, foi ao céu, viveu aqui conosco em carne, andou conosco, morreu, ressuscitou um novo corpo glorificado e habita em espírito. E o Espírito de Deus vem nos visitar, vem morar em nós, e aqui fala de uma ação de Deus. Vamos então para o versículo 3, que já nos traz essa confirmação dos 4 ventos do céu. 4 espíritos se movendo por ordem de Deus, que alguma coisa na terra, no grande mar, no grande lugar do pecado, da sujeira lançada ao mar, não está decompondo suficientemente com o sal, com a agitação das ondas. Então precisa de uma intervenção maior. Versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então os espíritos já estavam agindo. Como que esses espíritos agem? O espírito quer falar, o espírito quer se manifestar, o espírito quer agir, o espírito recebeu permissão, ele vai fazer. Lá o grande anjo da morte, espírito da morte, lá no Egito, ele vai passar e onde não tiver a marca de sangue, ele vai procurar a carne para devorar. Ele não vai devorar onde já tiver morto. Se o cordeiro já morreu, ele vai passar de largo. Então ali não há mais a carne. Mas onde ele não ver o sangue, ali alguém vai morrer. Como não tem o cordeiro, vai morrer o filho primogênito no Egito. Então esses 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Demônios, espíritos, com permissão de Deus, são demônios neste caso, que vão agir como os que irão limpar a terra, tem permissão para devorar, para matar, como fizeram no Egito. Porque o Egito também já tinha ultrapassado o limite ali da escravidão, da prisão contra o povo de Israel. Quando chega a esse ponto, Deus age, Deus liberta o seu povo, Deus libera os demônios, os espíritos. Esses espíritos vêm, o que eles vão fazer? Eles vão encarnar
em governantes, em autoridades, em pessoas que tenham condição de executar esse juízo de Deus. Então subiam do mar. Demônios incorporaram em líderes de nações da terra e sobem do mar, das nações, da agitação. Esses fatos que estão acontecendo, pessoas que estão falando, isso está aqui em Daniel 7, nós vamos ver exatamente, claramente. Vai saltar aos olhos, nós vamos entender isso. Estão em pessoas que têm palavra, que usam a palavra, que aparece aí do noticiário diariamente falando, e eles então já estão com uma força maligna para guerra, para morte, para executar o juízo de Deus. Eles estão nas mãos de Deus. Então já vieram do céu, já vieram do inferno, já vieram do abismo, já vieram da permissão de Deus, onde estavam ali alojados, presos, foram libertos. Vento, 4 ventos do céu agitando o mar grande, o mundo. Então 4 animais grandes subiam já do mar, já estão encarnados. Alguns líderes, 4 líderes, já estão falando, pensando, agindo na direção de demônios ultradestruidores. Então vão matar muita gente, vão destruir muitas coisas na terra, porque muita coisa está precisando ser mudada, desalojada, está muito ruim, pessoas estão sofrendo muito, já estão clamando, o clamor já chegou aos céus, por isso que está acontecendo isso. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, é uma forma de enganar, nós vemos isso claramente muitas vezes também no Apocalipse, é quando ele toma essa forma de homem. Então, ele está aí como um homem, ele está falando, ele está posto de pé, dado um coração de homem, ele fala uma coisa mais amena, ele fala uma coisa mais grave. Então ele deixou de ser o leão que tinha asas de águia, para que ele pudesse enganar ainda mais, parecendo um homem. Mas no seu interior há um demônio, este leão com asas de águia. Ele não age com uma força e com uma inteligência limitada a de homens da terra. Você pode ver que a astúcia, você pode procurar observar que a astúcia na destruição, no engano, na sua palavra, na sua mentira, ultrapassa um limite humano, ele supera. São anjos, são espíritos que estão ali incorporados neste homem, mas ele assumiu, foi-lhe dado, Deus está permitindo, porque as coisas não poderiam continuar como estavam. Chegou a um limite onde essa guerra, rumores de guerra, destruição, morte, de tal forma, é tão violenta, é tão sem escrúpulos, tão sem sentimento, que é desumano, é demoníaco, é maligno, acima de um ser humano. Mas esse primeiro foi-lhe dado um coração de homem para que ele possa amenizar um pouco e as pessoas serem até mais enganadas. Diz que o diabo, os seus anjos, se transformam até em anjos de luz. Eles alteram a sua fisionomia, alteram a sua aparência. E muitos vão aparecer como se fossem homens, para enganar ainda mais, seduzir a humanidade, dominar, governar, mas levando à destruição. Porque Deus quer, Deus está na direção, Deus quer que a situação seja destruída, como ele fez o exemplo lá no Egito. Fez muitas outras vezes. Fez em outras cidades. Prometeu fazer em Nínive, fez ali em Jericó e tantos outros lugares. E aqui é mais uma vez, Daniel está falando sobre isso. Mas ele já está falando de um tempo além, bem após lá a saída de Israel do Egito, é sobre tempos por vir ali em relação ao profeta Daniel, que vão levar ao tempo do Messias, de Jesus e o Império Romano e a própria destruição ali de Jerusalém, naquele período posterior ao Messias. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal,
semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Agora que nós já estudamos lá a saída do povo de Israel do Egito e o anjo da morte buscando a carne, mas se já tivesse sido morto o cordeiro e derramado sangue e preparado o cordeiro, o anjo da morte não iria naquele lugar. O cordeiro substituía a família, o filho primogênito, e o demônio, o anjo destruidor, o diabo, não tinha permissão para ir naquela casa. Ele ia ver o sangue e ia fugir do sangue. Então o sangue de Jesus, o sangue do Messias, nos dá vitória contra o mal, contra o diabo. Porque aí ele não vai tocar onde houver já o sangue, já está consumado. Já não há mais nada para ele. Então, ao invés dele entrar e devorar, matar, como aconteceu no Egito, os filhos primogênitos, ele passava de largo e considerava ali perdido. Ali ele não tinha mais o que fazer. Alguém já tinha morrido. Alguém até já tinha sido devorado. Só carne, comida, como fazemos na ceia, relembrando a morte de Jesus por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui, nessa situação, este animal, semelhante ao urso, se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. É Daniel contando o que ele viu. 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Todos os animais, bestas, feras, simbolizam o diabo devorando a carne, buscando o pecado, o sangue, derramar o sangue. E a carne, que simboliza um mundo distante de Deus, um mundo sem o Espírito de Deus. É um mundo pronto para servir ao diabo, é um mundo material, é um mundo que não quer a presença de Deus, e Deus é Espírito. Então quem quer adorar a Deus, servir a Deus, tem que viver, nascer de novo, da água e do Espírito, adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então quando estamos em Espírito, o diabo não tem qualquer sentido de atacar um espírito, alguém espiritual. Então vence o diabo, vence o mal, vence a tentação do mal. E o diabo não se aproxima, não toca. Mas no caso, o urso simboliza aqui também um demônio, mais um, com a sua força, com a sua violência e com o seu desejo de devorar a carne. Então o homem está nessa situação que nós estamos dizendo, uma batalha espiritual. Muito entre a carne, o domínio deste mundo, a busca pela imortalidade, por uma política, um domínio mundial sem Deus, pregando o ateísmo. Isso nós vamos ver aqui no texto de Daniel, vai fazer referência a isso. É um reino sem Deus. E então, Deus, quando vai intervir, Deus vai liberar. Você é um urso. Você é carnívoro. Então vá lá e devore aquela carne. Por quê? Porque essa carne está se afastando de Deus. Essa carne está desejosa de viver sem Deus. E o mundo é de Deus, tudo pertence a Deus. Deus criou para ele, para o seu louvor. E aquele que despreza Deus é entregue à morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é a ignorância. O pecado é a desobediência a Deus. Então os desobedientes, os que praticam a iniquidade, os imorais, os idólatras, estão sendo entregues. Então está havendo guerra, mortes e a liberdade. Há um afã de morrer mais, de criarem mísseis. Inventaram os drones, usando agora em guerras armas, novas armas e mais mísseis e mísseis hipersônicos para que haja mais carne para ser devorada. Levanta-te, devora muita carne. Porque aquela estrutura é uma estrutura que está trazendo infelicidade para multidões, está causando opressão, violência, corrupção, maldade. Então, se você está dominando para o mal, como o Egito,
que oprimia o povo de Israel, esse clamor chegou ao céu. Então vá lá, urso, vá lá, espírito do mal, vá lá, anjo da morte, e devore muita carne de muitas pessoas que estão levando outras à tristeza, à aflição, à escravidão, a uma vida que não agrada a Deus. Deus nos criou para a alegria, para a vida plena, vida com abundância, para cantarmos, sorrirmos, nos alegrarmos, prepararmos festa, banquete na presença de Deus, celebrarmos a Deus com todo o alimento, com pão, com bolo, com vinho, com trigo, com a aveia, com a cevada, com o produto da cevada, com o azeite, com o óleo, com fragrâncias, com perfumes, com todas as coisas boas que Deus criou, vendo que era bom. E Deus, então, assim, criou para nossa alegria, para louvarmos, para nos alegrarmos no Senhor, junto com Deus, louvando a Deus. Obrigado, Deus, pelo dia, pela noite, pela vida, pela família, por tudo que o Senhor nos dá. E quando há um povo que oprime e passa de um ponto, que o mar já não purifica mais, nascer uma criança já não muda mais o coração do homem e da mulher, ver o sol nascer, ver as flores no jardim, o que for, já não muda mais essa pessoa para o bem. Então virão os demônios liberados por Deus, os animais grandes, o leão, o urso, para devorar muita carne. Foi-lhe dito assim ao urso: levanta-te, devora muita carne, porque ali a maldade, opressão, milhões estão sofrendo. Isso não vai continuar dessa forma. Não vou permitir, Deus não vai permitir. Vai haver essa ação. E os demônios aqui vão agir para purificar. É como os insetos que estão lá embaixo da terra. E se você começa a jogar restos de comida e coisas cheirando mal pela terra, eles vão subir, vão sentir o cheiro, vão ser atraídos, vão vir, vão pegar isso que está cheirando mal e vão levar para debaixo da terra e vão limpar a terra. Então, se há pessoas causando mal no mundo, se a maldade e a iniquidade está se multiplicando, Deus vai agir e vai liberar esses demônios que virão lá do fundo da terra, lá do abismo, onde estavam trancados, vai ser aberto, vão subir e vão procurar essas coisas do mal que estão causando mau cheiro, como foi no Egito, e vão devorar. E vão destruir para que limpem a terra. Quando não tiver mais o mau cheiro da maldade, da escravidão, do pecado, eles voltam para o lugar deles, voltam para debaixo da terra. Nós vamos continuar falando sobre Daniel e mostrando então a chegada do Messias neste contexto. Falamos de 2 animais, temos mais 2 para falar antes que venha o Messias, o Filho do Homem, em Daniel capítulo 7. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.